Oi, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Juliana Gervason, eu sou professora de literatura e nesse vídeo o que eu faço é arrumar o carrinho da bagunça na companhia de vocês. Esse carrinho é meu carrinho caixa de entrada. Aqui eu coloco tudo que chega pelos correios, tudo que eu compro, tudo que eu tiro do lugar para evitar que eu coloque fora do lugar. Coloco aqui e quando ele chega no limite dele, que é mais ou menos este momento, eu faço a arrumação para a gente começar o ciclo de bagunça novamente. E essa arrumação eu normalmente faço aqui em vídeo, que aí vocês me fazem companhia. E eu faço o famoso vídeo dos recebidos, né? Porque todos os livros novos que chegaram na minha biblioteca estão aqui. Então é isso que nós vamos fazer no vídeo de hoje. Ó, vamos começar aqui com o livro que eu comprei em sebo. Nesse mês eu comprei muita coisa em sebo. No Sebo Quarupi eu comprei bastante coisa. Fiz um passeio, cheguei até a gravar, mas eu acho que não coloquei no canal ainda. Comprei coisas na Atena, eu fui lá passeando, depois teve uma feira literária, eu comprei mais coisas nessa feira. Enfim, esse mês eu me esbaldei em compras de livros usados. E aí vamos começar com esse aqui, que é Uma Vida em Segredo, do escritor brasileiro Altran Dourado. Ele foi, na época, né, dele lá, quando ele estava vivo, ele foi considerado um dos maiores escritores, isso década de 70, talvez. Tem bastante coisa dele publicado por várias editoras. Um dos livros famosos dele é A Barca dos Homens. Esse aqui, se eu não me engano, eu vou até olhar aqui. Não, é romance também. Eu achei que fosse escrita não ficcional, mas pelo visto é romance. Uma Vida em Segredo. Esse livro aqui, depois eu fui olhar, ele era de uma professora minha. Ela se desfez dele lá no sebo. Maria Luísa Scher Pereira, ela me deu aula na Faculdade de Letras, e ela comprou esse livro em dezembro de 75, na livraria Viviane, que era daqui de Juiz de Fora, uma livraria famosa, que obviamente não existe mais. Então, vou fazer uma limpezinha nesses livros antes de guardá-los. Enfim, eu li pouca coisa do Altran Dourado, mas eu tenho vontade de colocar o Altran Dourado em alguma versão do Travessia. Outros livros, eu comprei muita coisa dessa autora aqui, que é a Raquel Jardim. Nossa, escritora de Juiz de Fora. E ela também foi muito famosa. Ela faleceu em 2023, bem velhinha. Ela foi muito famosa aí na geração dela. E eu acho, mas agora é puro achismo, que ela foi professora convidada na Faculdade de Letras quando eu fazia faculdade. Eu lembro que no final da minha graduação, eu cheguei a fazer algumas disciplinas como ouvinte, né, como aluna especial do doutorado. Né, eu já estava fazendo assim, já estava tateando e tal. E eu acho que ela deu aula, então a gente está falando aí de 2003, 2004, por aí, 2003, 2004. Eu acho que ela deu aula como professora convidada em algum momento e eu assisti. Mas eu acho, é por achismo. Porque se não foi ela, foi uma professora falando sobre ela. Porque eu lembro muito desse momento, mas eu acho que foi ela sim, enfim. Mas eu nunca li nada da Raquel Jardim. Então a gente tem esse aqui, Inventário das Cinzas, que eu acho que é o mais famoso dela. E aí eu não vou entrar em detalhes, porque como eu não a li, eu teria pouquíssimas coisas para falar aqui. Mas eu tive esse surto e comprei tudo que eu encontrei da Raquel Jardim lá no sebo. Outro livro que eu comprei, mas eu descobri que eu tenho, então eu vou ver se eu troco lá de volta na Atena, é o A Excluída, do Luiz Pirandello. Eu tenho uma edição que eu achei aqui bem antigona, num sebo, comprei no mês passado, eu acho, e aí, no dia que eu fui lá, eu achei que eu não tinha e levei de novo, né? Sigo fazendo isso, quem nunca? Então eu vou deixá-lo separado ali, porque eu vou devolver. Devolver não, né? Eu vou trocar por outro. Aí tem umas coisas novas por aqui, que eu também comprei lá na feira, né? O que os outros querem, da Maria Tereza Miller Simão, não a conheço, não sei quem é. Me chamou a atenção a sinopse do livro, tava por um preço legal. Achei a capa bem interessante, mas enfim, não sei nada do livro, tá, gente? Esse aqui também foi uma bagatelinha boa lá na feira literária. A feira literária que eu fui, que eu postei aqui no canal, eu vou deixar o link para esse vídeo, foi organizado pela Chico Rei, que é uma loja de camisas daqui de Juiz de Fora, bem famosa na internet, que tem camisas literárias e tal. Aí eu também achei esse aqui por um preço legal, do Tolstói, é o cupom falso da editora 34, né? Então livros da editora 34 em promoção são sempre bem-vindos.
E esse aqui também foi um achado por um preço muito legal. Ele tá no meu carrinho da Amazon, só que a última vez que eu vi ele tava em torno de R$ 70, eu acho que eu paguei 30 na feira, que é A Vida Mais Invisível de Maria das Dores. Esse livro é de um escritor brasileiro chamado Armando Milioni, que, se eu não me engano, é professor na universidade, em alguma universidade. E o Armando, o que que ele faz? Aceita um café? Peraí. Ele se baseia na personagem Maria das Dores, que está no livro A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, da Marta Batalha. Eu já falei desse livro aqui no canal, porque no ano passado ele fez parte de uma leitura coletiva, né, de um curso que eu tenho, que é da Tela ao Livro. E a gente faz esse clube curso sobre livros e suas adaptações ao cinema. Então a gente fez sobre A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. E aí, naquela época, eu lembro que eu descobri que tinha esse livro aqui, que ele pega a empregada da Eurídice Gusmão para fazê-la personagem no seu romance. E eu achei bem interessante, né? Porque se a Eurídice Gusmão, que é uma mulher branca de classe alta, no livro é uma mulher apagada, o que dirá da sua empregada? Né? Então, achei legal ele fazer. Tô curiosíssima para ler o livro. Mas, enfim, aproveitei a oportunidade que ele estava por um preço legal. E também comprei esse aqui. Eu sou apaixonada com os livros da editora Círculo de Poemas, que, se eu não me engano, é da Fósforo, não é? São os livros de poemas que vêm nesse estilo Moleskine, é muito bonito, né? E aí também estava num preço bem legal esse da Angélica Freitas, Mostra Monstra. A Angélica Freitas é aquela poeta maravilhosa do livro Um Útero do Tamanho de um Punho. Conhecem? É uma escritora brasileira contemporânea. Ela também tem um que chama Hilkshake. É uma poeta bem legal, gosto muito dos poemas dela. E, enfim, aproveitei que estava em promoção. Vou ver se eu faço a leitura dele logo, porque, né, poesia sempre dá pra gente encaixar aí no meio das bagunças. Também comprei esse outro aqui do Fabrício Corsaletti. Se eu não me engano, o Fabrício Corsaletti é poeta. Mas esse que eu comprei aqui, também pela editora 34, Ele Me Dá Capim e Eu Zurro, me parece ser de crônicas. Eu achei o título incrível. Enfim, né? Aproveitei aí a oportunidade dos preços bons. Todos esses que eu tô mostrando novos foram comprados nessa feira da Chico Rei, num dos estandes lá que estavam vendendo livros novos a preços bem camaradas. Isso aqui, esse aqui eu tinha que fazer um vídeo só sobre isso aqui. Farei, juro que farei. É a minha obsessão, né? No ano passado eu li Alba de Céspedes pela primeira vez com o livro Caderno Proibido. Eu me apaixonei pela Alba. E aí comprei o Na Voz Dela, que saiu também no ano passado, e comprei o que saiu agora, Antes e Depois. E aí acabou que o Antes e Depois, que acabou de sair, calhou de ser a leitura da minha comunidade, perto do coração, desse mês de abril. Nós vamos discutir o livro agora, dia 2 de maio, se eu não me engano. E, gente, eu fiz a leitura do Antes e Depois, fiquei ainda mais apaixonada pela Alba, tem um vídeo aqui no canal só sobre o Antes e Depois. E, como a Alba virou minha nova obsessão, né, porque as minhas obsessões são Clarice Lispector, caso alguém tenha dúvidas, Júlia Lopes de Almeida, né, que é outra escritora brasileira, e agora essa escritora italiana incrível, maravilhosa, fenomenal, que eu tô apaixonada por ela, que sim, eu conheci graças a Ferrante, mas eu gosto mais do que gosto da Ferrante. E aí a Alba de Céspedes, ela já foi publicada no Brasil, nas décadas de 60, 70 e tal. E tem livros que saíram nessa época no Brasil que ainda não estão saindo novamente. Então, são obras raras, né? São obras que a gente não tem mais acesso com facilidade e eu consegui achar. Esse aqui, que é o Remorso, que saiu pela editora Brasiliense na década de 47, nos anos 47, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui. Não, mentira. 47 não. Quando é que saiu no Brasil, gente? Peraí. Eu acho que 47 é o outro. Esse aqui é posterior a isso. 68. Esse saiu na década de 60, né? 68. Pelo selo Uma Nova Mulher, da editora Brasiliense. Curioso isso, né? E me parece que esse é um livro de cartas. Eu tô doida pra ler. Assim que eu terminar o Na Voz Dela, que é a leitura que eu tô fazendo agora, eu vou pegar esse aqui. Lógico, a edição tá bem destruidinha. Eu ainda nem limpei, não fiz aquele método de limpeza que eu faço, porque não tá tão desagradável. Teve um outro que eu comprei da Alba que tá mais desagradável, eu precisei fazer a limpeza. Mas então, o Remorso,
Vou até deixar ele separado aqui, porque eu não vou tirá-lo do carrinho, porque ele será lido em breve. Esse aqui eu vou tirar, porque esse aqui vai ser a leitura que eu farei, que eu fiz, quer dizer, e eu vou falar dele no vídeo sobre as leituras feitas e as que eu farei no mês que vem, então depois eu falo daquele ali. Esse aqui também foi outro que eu comprei em sebo virtual, é O Visitante, do Osman Lins. Foi o primeiro livro que o Osman Lins publicou, em 1940, se eu não me engano. Essa edição aqui é de 55. E ele foi premiado com esse livro, inclusive. Tá no português bem arcaico. Tá português antigo, né? Da década de 50, mas assim, tá bem diferente de outros livros que eu pego. Enfim, O Visitante é um romance, é o primeiro romance do Osman Lins. O Osman Lins foi a leitura que nós fizemos no Clube Travessia, que é o meu clube, né, anual. E eu tô apaixonada com Osman Lins, reapaixonada, porque eu já conhecia o autor, mas relê-lo agora, redescobri-lo novamente, foi muito bom. Então eu fui atrás desse romance porque a sinopse dele me chamou a atenção. É a história de uma mulher e um homem que se envolvem, ela é divorciada, se eu não me engano, e a ideia do divórcio ali na década de 40, que é quando o livro é escrito, me chama muito a atenção. Então, como é o romance de estreia do autor, eu fiquei interessada em lê-lo. Vou ver se eu consigo fazer a leitura ainda esse ano, porque eu gostaria muito, né? Mas, enfim. Aqui, ó, vou guardar Os Gestos, que foi o livro que nós lemos, então, no Travessia. Gente, leiam esse livro, tem uma resenha dele aqui no canal, vale a pena ler, tá? Esse livro é maravilhoso e, ó, foi unanimidade. Todo mundo do Travessia gostou dele. Foi um livro, assim, que pegou geral. Outro livro que eu comprei no Enjoei. Olha, eu já dei essa dica em outro vídeo. No caso de você não ter visto, pega essa dica. O Enjoei é um site que vende de tudo, né? E normalmente quem tá vendendo é a pessoa que tá se desfazendo da coisa. Ele é conhecido por vender roupas e acessórios para casa, e acessórios, enfim, femininos e masculinos e tal. Mas também tem muito livro, que normalmente é a pessoa dona do livro que tá vendendo, não é um sebo. E aí o preço fica mais acessível. Se você olhar esse livro aqui, que é um livro que saiu há pouco tempo, na Amazon ele tá num preço absurdo nos sebos. Mas lá no Enjoei eu achei por R$30. É A Porta, da Magda Szabó. Eu vi no antes e depois ele sendo citado, no pós-fácil, se eu não me engano, como uma autora que parece que influenciou a Alba, não sei, alguma coisa assim, eu já não lembro mais. Enfim, ou é da mesma época da Alba, tanto faz, vou ler. Falou em Alba, eu tô indo. Então, A Porta tá aqui no meu radar de leituras que pretendo fazer. Esse aqui também foi a leitura que eu fiz esse mês, vou deixar aqui separado, porque falarei dele em outro vídeo. Sim, outro da Alba. Esse aqui tá limpo, ó, mas vocês estão vendo que, como nós estamos mexendo com muitos livros de sebo, minha rinite tá atacando. Esse também é da Alba, é o Ninguém Volta Atrás. Ninguém Volta Atrás foi um romance que ela publicou no Brasil na década de 40, né? Foi traduzido. Ela publicou no Brasil? Não, né? Foi traduzido no Brasil em 1947. Então, Remorso 60, esse aqui 40. Também é bem famoso dela. E eu consegui achar num sebo, e ele ainda não foi republicado aqui, não voltou aos nossos catálogos. Esse aqui saiu pela editora Instituto Progresso Editorial. Coleção Oceano. Tradução de Augusto de Souza. Eu já passei ele pela limpeza. Eu raspei aqui, raspei não, né? Lixei aqui, porque tava bem castigado. E limpei folha por folha, gente, com pincel, tá? Foi uma limpeza, assim, bem cuidadosa, porque o livro tá em condições bem precárias, né? Afinal de contas, esse livro tem 80 anos. E tá, né, bem destruidinho, assim, em termos... não é tão... Não, ele não tá bem destruído, né, gente? Ele tá bem conservado, mas assim, vocês entenderam, tava bem sujinho e tal. Achei no sebo, paguei caro, ele foi R$120, quer dizer, se a gente pensar que tem livro que tá saindo hoje em dia, né, em pré-venda por esse preço, pagar 120 numa obra que é rara, nem foi tão caro assim, mas, né, pelas condições dele, tanto faz, eu queria. Por que eu tô falando de preço dele? O que importa é que eu queria muito. Também tá na minha lista de leituras dos livros da Alba que farei. E eu tô muito feliz de ter conseguido comprá-lo, porque ele é, tipo, né, de certa forma, uma raridade. Fui lá abrir a porta pra soltar o Benito.
porque o Benito não está me deixando gravar. E eu acho que ele vai fazer exatamente o que ele estava fazendo antes de eu prendê-lo lá no quarto, que é tentar se enroscar no tripé. E a última vez que ele fez isso, ele quase quebrou a minha câmera. Então, vamos ver se agora vai dar certo, senão eu vou ter que prendê-lo novamente. Vamos lá. Continuando, tem muita coisa, hein, gente? Tem muita coisa por aqui. Mais Raquel Jardim. Esse aqui é o penhoar chinês. Eu achei tão legal o mote dele, olha aqui. A ação deste romance começa com a retomada de um bordado iniciado no final dos anos 20, encontrado inacabado pela narradora quando volta à cidade para enterrar a mãe. Retomando o risco, toda a vida da mãe e um pouco da sua própria se delineiam. E no preenchimento desse desenho, figuras antes esmaecidas aparecem em cores vivas e personagens antes despercebidos entram em cena, fazendo surgir uma trama tão encantatória quanto a China exótica que o bordado mostra. E o bordado este ano fará parte da minha vida de uma forma muito especial, que em breve vocês saberão. Mas, bom, Raquel Jardim, escritora brasileira, silenciada, né? Claro que eu comprei. Esse aqui foi um achado que eu fiz no sebo, que é o Vá Onde o Seu Coração Mandar, da Susana Tamaro, que é uma escritora italiana. Me disseram que esse livro é muito bom, muito triste, muito bom. Ele tava numa edição, né, a edição dele tá bem inteirona, num preço assim, eu paguei R$20 nele, achei que valeu super a pena. Eu não conheço a autora, não conheço o livro, me disseram depois, porque eu mostrei nos stories do Instagram. Se você não me segue no Instagram, me segue lá, né, no Instagram eu já mostrei isso tudo pro pessoal. As coisas do Instagram vão acontecendo na vida real e vão aparecendo lá. Floradas na Serra, da Diná Silveira de Queiroz. Diná Silveira de Queiroz é outra escritora brasileira silenciada, ela é do Rio de Janeiro, se eu não me engano, fez muito sucesso na época. Ela é autora do Margarida Larroque, A Ilha dos Demônios. Enfim, ela está sendo redescoberta hoje em dia pela editora Instante, que está saindo com todos os livros dela, inclusive com esse aqui. Mas eu não comprei todos pela Instante, né? E paguei R$20 nesse aqui, óbvio que eu vou querer comprar mais barato, mas que ele está em ótimas condições. E nessa coleção aqui que eu gosto bastante. Eu gosto muito dessa coleção da José Olímpio, que é a coleção Sagarana. A praguinha vai derrubar. Não, não, meu filho, meu Deus do céu. Peraí, gente. Ô, meu filho do céu. Ô, meu filho, olha como ele tá grande, gente. Olha como que tá grande essa praga. Vem, Paguinha. Você é muito Paguinha. Não, você não vai brincar com o microfone, meu filho. Gente, é a alma de uma criança com o nome do Benito. Benito, o Bad Bunny. Eu não podia ter dado esse nome pra você, eu tinha que ter dado um nome mais calmo, tipo Milton Nascimento, sabe? Eu tinha que ter dado uma coisa assim, meio Belchior. Quase chamou Belchior, inclusive. Nico Fidenco. Tinha que ter dado um nome mais calmo pra você. Eu fui dar de Bad Bunny, o que aconteceu? Você tem um capetinho no corpo. Você tem um capeta no corpo. Você tem um capetinho no corpo. Ele é muito gostoso, mas essa hora da manhã, gente, ele tá ligado no 220. Ele, inclusive, me acordou hoje, me mordendo meus pés. Acho que eu virei a câmera errada aqui, deixa eu arrumar vocês. Vamos gravar o vídeo com a mamãe sem comer o colar da mamãe? Tive que deixar ele lá no quarto de novo. Mas lá o quarto é todo gatificado, então ele vai ficar bem. Vai ter os negocinhos dele pra brincar. Onde que eu tava? Tá aqui. Tava na Diná Silveira de Queiroz. E, enfim, nem sei mais o que eu tava falando. Eu sei que comprei Floradas na Serra, que eu não li dela ainda. Esse aqui foi um achado, Macunaíma. Essa edição do Macunaíma aqui é uma edição especial que tem a obra completa. E, além da obra completa, você tem vários comentários na obra de críticos. Então, é uma obra comentada. Ela tem também vários textos críticos. Ela é uma edição especial que saía por essas editoras todas aqui, ó. Chamada Coleção Arquivos. Esse é o volume 6. É o chamado edição crítica, né? Quem que organizou essa daqui? Foi a Tele Porto Ancona Lopes, que é uma estudiosa do Mário de Andrade. Então, gente, muito bom. Essa edição aqui, ela vai ter textos de Alfredo Bose, Silviano Santiago, Eneida Maria de Souza, Tele Porto Ancona e várias outras pessoas, além do romance na íntegra
com as notas de rodapé comentando cada parte dele. Eu tenho essa edição do Paixão Segundo GH, da Clarice. Meu sonho é ter a do Lúcio Cardoso, do Crônica da Casa Assassinada. Essa edição tem vários. Eu acho que tem Jogo da Amarelinha. Ela não tem só escritores brasileiros, tá? Foi uma tiragem muito especial que eles fizeram, que hoje em dia a gente só acha em sebo a preços meio estapafúrdios. Esse aqui, por exemplo, acho que custou R$100. Mas, putz, Macunaíma, né? Não é um livro fácil de ler. Poder lê-lo com um comentário de críticos é bem legal. Comprei esse aqui, que inclusive foi bem caro, eu tava falando de preço de livro, né? Recém-lançado pela Companhia das Letras. A gente ouviu falar dele por causa da Helena Ferrante, e aí ele volta a sair no Brasil. Volta a sair ou sai pela primeira vez, sei lá. Nada Nasce ao Luar, da Torborg Nedreias. Ela é norueguesa? Ai, agora eu não lembro mais. Da Noruega. Dizem que Helena Ferrante colocou junto com Alba, junto com... Qual foi a outra que eu mostrei há pouco tempo aqui? Já esqueci qual foi a outra que eu acabei de mostrar, gente, que influenciaram aí a Helena Ferrante, né? A gente tá querendo ler esse livro juntos lá na minha comunidade. Olha só, por falar em... Terminei, volume 1. Vou falar sobre isso no vídeo sobre as leituras que fiz. Esse aqui eu tirei porque eu tava gravando um conteúdo sobre ele, mas já vou botar de volta, que é o Cartas Perto do Coração. Vem cá, Popodo! Cartas Perto do Coração é organizado pelo Fernando Sabino, que tem cartas enviadas por ele e pela Clarice, né, as correspondências que eles trocaram aí nas décadas de 40 até os anos 70, mas sobretudo nas décadas de 40. Eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre esse livro. E eu tirei ele do lugar porque nesse mês de maio, a leitura da minha comunidade não, a leitura do meu clube Travessia é de O Grande Mentecapto, do Fernando Sabino. Maravilhoso esse livro, se você não leu, faça o favor de colocá-lo na sua lista de leituras aí. E O Grande Mentecapto foi escrito nos anos 40, mas só publicado na década de 70, quando ele termina. Então eu quis recuperar as cartas para ver ali se ele falava do Grande Mentecapto e tal, e acabei deixando disponível para o pessoal da comunidade, do Travessia, os áudios em que eu comento cada uma dessas cartas, tá? Então por isso que eu tirei ele do lugar. Mas já vamos voltar com ele para o lugar. Esses dois aqui eu já nem sei mais por que eu tirei do lugar. Acho que foi para fazer algum vídeo. O Culto do Amador, do Andrew Quinn, e A Civilização do Espetáculo, do Mário Vargas Llosa. Esse Culto do Amador é muito legal, ele foi pouco falado, né? Saiu pela Zahar, acho que hoje em dia já nem deve ser tão fácil assim de comprar. Esse cara aqui é um empreendedor, ele nem é um escritor e tal, um empreendedor aí do Vale do Silício, mas ele fala muitas coisas aí no início dos anos 2000, de quanto que esse livro é. Eu comprei em 2019, mas ele sai originalmente lá fora, acho que em 2007. Ele faz previsões meio apocalípticas. Por que a internet faz conosco, né? As nossas relações com a internet. E ele vai falar muito da questão do amadorismo, né? Das pessoas que, não tendo especialidade num assunto, se metem a falar sobre ele ou produzir coisas nesses assuntos. E aí ele entra um pouquinho na literatura. É um livro bem legal, com opiniões aí bem extremas, mas bem legal. Gosto muito dele, tenho vontade de reler, inclusive. E Civilização do Espetáculo, do Mário Vargas Llosa, dispensa comentários, né? Ele vai falar aí da nossa sociedade. E o título já diz muita coisa, é um livro que eu queria também reler. Olha, por causa desse vídeo, eu também tirei do lugar esse aqui que eu amo, isso é minha bíblia. Geração Superficial, que a internet está fazendo com os nossos cérebros. Eu só não sei por que esse livro não acha mais, ele está esgotado há muito tempo, só acha preço de ouro nos sebos, porque esse livro é muito bom. Ele também, eu fiz um vídeo pro meu canal quando eu li em 2012, e, gente, o vídeo na época bombou muito, assim, eu fiz uma vídeo resenha muito completa sobre esse livro, infelizmente deletei, né, no canal lá, do Batom de Clarice, mas tenho muita vontade de reler para ver o que ele tinha profetizado 10 anos atrás, 15 anos atrás, que está acontecendo. Ele fala muito de inteligência artificial nesse livro, e da dependência que a gente criaria dela. Outro que eu comprei no sebo, O Unicórnio, de uma poeta chamada Anne Morrow Lindenberg, não sei quem é. Livro de poesia, paguei precinho barato, comprei, tá? Poeta americana, que acho que já morreu. Ô, meu filho, vem cá.
Esse aqui eu tenho que devolver pra Atena. Eu achei que eu não tivesse, mas eu tenho, então eu vou devolver lá pra eles, que é uma edição antiga de A Mulher que Matou os Peixes, da Clarice Lispector. Mais comprinhas, esse aqui eu comprei pra dar de presente, da Diná Silveira de Queiroz, Margarida Larroque. Comprei pra dar de presente pra uma amiga querida, vou tirá-lo daqui pra poder enviar. Alba de Céspedes, leitura feita, que eu amei, né? E tem vídeo aqui no canal sobre ele. Mais um da Raquel Jardim. Olha como ela é linda. Esse aqui é o relatório do Vazio Pleno, relatório do cotidiano. Acho que esse aqui que é o não ficção dela. E recebido da Unesp, minha editora amada, parceirona aqui do canal, eu pedi esse aqui, ó, da interpretação do Aristóteles nessa edição bilíngue. Eu jurava que eu tinha esse livro e eu não tenho. Eu li ele na época da faculdade, provavelmente devo ter lido em xerox, né? Porque na época da faculdade, a maior parte dos livros que eu li foi em xerox mesmo. E é isso, pessoal. Carrinho arrumado, tirei a bagunça daqui. E tem algum livro aqui que tá com traça. Ixi, ixi, ixi. Tem algum livro aqui, gente. Ó, pela sujeirinha que eu tô encontrando aqui no carrinho, tem algum livro que está com traça. Nossa, pai, vamos ter que descobrir quem é, pra eu não colocar na biblioteca, se é que já não é tarde demais pra fazer isso. Que tristeza. Ó, deixa eu ver se dá pra vocês verem aí, será que dá? Quem será que é, hein? Vamos ter que bater um por um até descobrir. Se é que é traça mesmo, aquilo dali pode não ser também, pode ser só poeira. Mas na dúvida, hein? Com essa notícia horrível, vou encerrar o vídeo por aqui, um pouco impactada. Bom, livros de sebo é o risco que a gente corre, né? Vamos descobrir quem é. Farei isso agora nessa próxima hora. Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, interagir. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, por favor, e faça parte da minha comunidade perto do coração. Esse mês nós lemos Stoner, do John Williams, e Antes e Depois, da Alba de Céspedes. Só fazemos leituras incríveis na comunidade, viu? Vale a pena fazer parte. Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Vou fingir que não tô nervosa, mas eu tô, porque descobri que tem algum livro que possivelmente está com traça, me deu um pouco de pânico. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Até liguei a câmera de novo aqui, porque no caso de vocês terem ficado desesperados igual eu fiquei... Ai, que alívio. Eu esqueci que ontem o rapaz veio aqui pra pregar pra mim esse quadro na parede, ele usou furadeira. Então aquele pó que tava aqui, graças a Deus, era da furadeira. Nossa, gente, que desespero. Mas não, e aí deixa eu só mostrar pra vocês uma coisa. Eu peguei livro por livro e fiquei, ó, batendo aqui... nessa folha preta, porque eu pensei, o pó que vai sair nessa folha preta vai me dizer se o livro tá ou não com traça, né? Eu ia descobrir qual livro estaria com traça. Graças a Deus nenhum tá, porque obviamente depois do desespero veio a clarivisão de que a culpa era da Clarice. Era o pó da parede. Ai, que alívio. Eu tenho tanto cuidado quando eu vou comprar o livro no sebo de olhar e limpar, né? Não faria muito sentido se algum desses aqui tivesse, mas era um risco. Mas graças a Deus não era. Então, vida que segue. Se você ficou aflito como eu naquele momento, vim te dar essa notícia. Beijo, tchau. Ó, passei nesse aqui também. Agora eu vou passar em todos, porque eu já tô com a mão na massa, né?